Bem-vindo a mais um vídeo de número 143. Eba! Olha só, hoje é a última noite nossa aqui de Paris. Vou chorar. E primeira coisa, eu preciso comemorar. Comemorar que todas as noites que eu estive por aqui eu consegui gravar. Isso aí. Consegui fazer essa atividade tão importante para o meu desenvolvimento pessoal. E nessa última noite aqui de Paris, eu gostaria de deixar o que eu aprendi, ou se não um aprendizado, mas algumas impressões que eu tive aqui da cidade. E em primeiro lugar, dizer o seguinte: vale cada centavo. Eu sei que eu estou sendo até repetitivo em falar sobre isso, mas é verdade. Vale cada centavo. É uma cidade linda, é uma cidade que inspira cultura, é uma cidade que inspira criatividade e é uma cidade que emociona. Eu já até falei em outro vídeo e eu vou repetir aqui. Quando eu cheguei lá no Museu do Louvre, eu chorei. Eu chorei porque a gente é um local que a gente vê muito na televisão. Vê em muitos filmes, vê em jornal. Até recentemente houve um assalto lá no Louvre, né? Então é um local sempre está muito em evidência. E você chegar lá e ter a oportunidade de visitá-lo é realmente incrível. Então, um sonho realizado mesmo. E eu queria falar um pouquinho sobre Paris, porque assim, ó, eu sou de São Paulo, tá? E eu vivi na cidade durante 35 anos. E eu pude vivenciar algumas coisas que eu não vejo o que acontece aqui em Paris. E aí vocês podem até falar: Marcos, você tá aí cuspindo no prato que comeu, como você é ingrato e tal. Mas na verdade não. Na verdade eu gostaria e torço para que São Paulo ela consiga chegar no patamar de Paris, principalmente em algumas coisas. O primeiro de tudo assim que eu vou falar é a questão do transporte. Paris é uma cidade grande, tá? Paris é uma cidade bem grande. Opa, deu uma tremidinha aqui, eu espero que eu tenha voltado. Paris é uma cidade muito grande e ela tem metrô para todos os lados. Paris tem metrô para todos os lados. Você consegue metrô e trem, né? O transporte público de Paris ele é muito bom. É muito fácil. Tem um aplicativo, que é um aplicativo aqui da empresa que coordena, que gerencia o metrô de Paris, que é um aplicativo, cara, excelente. Ele identifica o local onde você está e ele te dá um mapa tanto do que você tem que percorrer a pé, como as linhas de metrô que você precisa seguir até o seu destino, com tempo e tudo mais. E mostra no aplicativo, por exemplo, você vai ter que pegar a linha 4 do metrô. Essa linha 4 você vai ter que pegar com destino a estação X. E no aplicativo já estava, ó, e o próximo metrô para chegar na estação que você precisa pegar, ele vai chegar em 4 minutos, vai chegar em 3 minutos. Ou seja, é uma organização muito boa. Sempre foi assim? Não sei, eu estou falando da Paris de hoje. Em São Paulo, tem melhorado, né, a malha metroviária, mas está longe de você acessar alguns locais, diferentemente daqui. Segunda coisa, depois que a gente chegou... e por que eu estou falando do transporte? Não, até para contextualizar. Eu e a minha esposa, a gente planejou essa viagem, né? Só que depois a gente não teve muito tempo para planejar os detalhes. Quando eu estava ainda no aeroporto de São Paulo,
Eu falei assim para ela, cara, como é que a gente vai do aeroporto para o Airbnb? A gente vai alugar uma van? A gente vai alugar um carro? Como é que a gente vai fazer? Aí eu comecei a pesquisar e comecei a fazer uma cotação, né, de transporte para trazer a gente, como nós somos 4 pessoas, estamos com malas, né? Aí o valor era muito alto. A gente falou, pô, não vamos pagar isso. O que a gente vai fazer? Comecei a pesquisar. Quando eu cheguei lá no aeroporto de Guarulhos, né? Tava esperando o voo. Comecei a pesquisar e vi falar, ó, vamos de metrô. Ó, nosso Airbnb fica a poucos metros do metrô. Tem metrô que liga, né? O trem e metrô que vai fazendo as conexões direto do aeroporto. Você não precisa nem sair do aeroporto, né? Então tem conexão direto de trem e metrô de lá. Então a gente vai fazer isso. Bom, passamos no perrenguezinho, tá? Não vou dizer que não, por causa das malas. Passamos um perrenguezinho por causa das malas. Paris é uma cidade antiga, né? E aí as construções, elas seguem o tempo da cidade. O que acontece? Tem muita escada, poucos elevadores e muitas escadas. E aí para você ficar se locomovendo com as malas é complicado. Esse é um ponto negativo. Mas enfim, chegamos, deixamos as malas, falamos, não, já vamos bater perna. Saímos para bater perna. A poucos passos da gente. E na verdade foi uma caminhada despretensiosa, tá? A gente não estava. Aonde nós estamos hospedados não é um próximo de ponto turístico. Então a gente falou, vamos pegar aqui, vamos subir à esquerda? Vamos. Pegamos e começamos a andar à esquerda, vamos conhecer o bairro. E aí a gente foi passando por uns locais bem legais, alguns restaurantes bem bonitos, e aí a gente foi prestando atenção, eram pessoas falando diferentes idiomas. E aí você percebe assim, que a cidade, ela assim, recebe muito turista. E a gente está no inverno, a tendência é que receba menos, no verão recebe mais. Mas sim, muitos turistas. E aí você entende, né? Que a cidade, ela é muito procurada mesmo. Às vezes a gente vê na televisão, a gente acha que é às vezes uma forçação de barra, mas não. É verdade. E aí a gente percebe também que muitos desses turistas são estudantes, são pessoas europeias, normalmente da Europa, mas bastante gente da Ásia também, que opta por estudar parte ou terminar ou parte do seu estudo fazer aqui em Paris. E aí eu não tenho como falar com propriedade qual é o curso e tal. A cidade provavelmente ela tem algum segmento que seja forte, mas só de você entender que a Universidade Sorbonne fica aqui, é uma das universidades mais conceituadas e desejadas por estudantes do mundo, aí a gente já começa a entender, né, que sim. Inclusive nós fomos passear lá no meu Instagram, eu coloquei algumas imagens lá, alguns vídeos nos meus stories, e a gente percebe quando é um bairro, né, que é projetado para os estudantes. Então, o tipo de restaurante muda, o tipo de localização, de habitação muda, você consegue enxergar a mudança, né? E a construção, toda ela baseada nos estudantes, né? Na necessidade dos estudantes. Bastante lavanderia. Eu até comentei com a minha esposa. Falei, caramba, cara, esse bairro aqui tem um monte de lavanderia e tal. E a gente foi conversar e falei, claro, né, pô? Tem um monte de estudante aqui, né? Como é que não vai ter lavanderia? Então, é um pedaço que foi construído para eles aqui. Outra coisa legal que eu posso destacar aqui é o seguinte: de todos os pontos turísticos, e aí você pode me falar, claro, dos mais conhecidos, dos 10 mais conhecidos pontos turísticos de Paris, todos eles que nós fomos visitar tinham excursões escolares.
Hoje foi o primeiro dia que a gente está aqui que não teve excursão escolar. Claro, hoje é sábado. Mas todos os outros dias nós nos deparamos com excursões escolares. E, cara, eu acho isso muito interessante porque você, de fato, você enriquece o aprendizado da criança. Você aguça a curiosidade, você incentiva a criatividade. Então, por exemplo, nós fomos na Ópera Garnier e lá tinha alguns estudantes de artes. Então eles estavam sentados no chão, tinha um professor lá falando, ele estava falando em francês, obviamente eu não sei o que ele estava dizendo, mas todos eles ali com uma prancheta, lápis e papel lá na mão e olhando para uma escultura e fazendo os rabiscos, e pelo entendimento era conforme a orientação do professor. Então ele dava lá uma característica, a pessoa dava outra, tá? E eram estudantes assim de, sei lá, uma faixa etária de 14, 15 anos. Nós fomos também, na mesma Ópera Garnier, tinha uma excursão de escola que devia ter o quê? Uns 7, 8 anos. E ali, sim, a professora estava em frente a uma escultura, a uma outra parte lá da ópera, explicando a importância. Quando a gente foi em Versalhes, quando nós chegamos ali em frente ao portão de Versalhes, tinha uma outra excursão subindo ali a rampa de crianças também. E ali, né, Palácio de Versalhes, onde morou a monarquia toda lá da França. Então, eu acho que essa vivência, ela é importantíssima para a criança. E, na verdade, não é só para a criança, para a manutenção da cultura de um povo, né? Eles aqui, por exemplo, você anda pelas avenidas e qualquer rua que você escolher em Paris, você vai ver as construções antigas. As construções antigas, elas estão preservadas. A arquitetura está preservada. Então, eu acho que isso também ajuda na manutenção e construção, e até mesmo no orgulho do povo, né? Da sua cultura, da sua história. Então, assim, é nítida a preocupação que a cidade tem com isso, que as escolas têm em manter viva, né? Essa chama da cultura parisiense, pelo menos. Eu acho que não é à toa que a cidade ela recebeu tantas pessoas ilustres e que vieram morar aqui, né? E aí a gente pode pegar, sei lá, Pablo Picasso, Van Gogh, Ernest Hemingway, Salvador Dalí. Cara, são muitos que passaram por aqui, né? E aí, assim, o que eu posso te dizer é que, assim, Paris, ela é uma cidade que te convida a ficar na rua. É muito interessante você sair da sua casa, assim, você sair para passear e de repente você se. Que nem hoje, por exemplo, a gente foi lá para os Jardins de Luxemburgo. E aí lá nesse jardim tinha um lago, assim, cara, que era rodeado por umas cadeiras verdes de ferro, só que algumas até um pouco inclinadas, assim. E as pessoas sentadas, algumas ali jogando migalhas de pão lá pros patinhos, outra criançada brincando com um barquinho, lá tinha até uns barquinhos de controle remoto, outros simplesmente sentado ali numa cadeira, com um café na mão, um livro no outro e curtindo a natureza. O cara podia fazer isso em casa, né? Hoje é sábado. Ele podia. Ele podia pegar uma poltrona na casa dele, colocar um abajur ali e sentar. Mas não. Ele escolheu colocar. Eu até brinco, né? Ele escolheu colocar 4 peças de roupa, porque aqui tá frio, a gente tá no inverno. O cara escolheu colocar 4 peças de roupa e sair com uma mochilinha nas costas,
Quando ele estava chegando no local que ele escolheu para estudar, ele comprou um café, copo grande, aqueles copos tipo Starbucks, talvez, mas não era, né? Porque aqui tem cafeteria para dar com pau. Então, um copo grande, ele pegou seu café, seu livro, e ele escolheu ir para uma praça, ir para um jardim, para ler. Então, Paris, ela me ensinou que o ambiente, ele molda a pessoa também, né? O ambiente, ele molda, o ambiente, ele te inspira. Então, sim, na rua, você ouve muitas pessoas de diferentes idiomas, bastante italiano. Eu me surpreendi que tinha bastante italiano, pelo menos nessas semana que eu estava aqui, que eu estou aqui ainda, né? Mas a cidade, ela te inspira, sabe? Ela te convida a sair, a ser melhor, não sei. É impressionante, é mágico isso aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora já são 11h47, eu vou me preparar para dormir, que amanhã tem mais. Muito obrigado, até amanhã.